Fala pessoal, Cucas do Cucas Cinema Club aqui. Hoje para falar do filme Sombras da Vida, ou A Ghost Story, que é na verdade um nome muito mais correto para esse filme, já que se trata justamente disso, a história de um fantasma. Mas preste atenção, esse vídeo é feito para quem já viu o filme, porque ele contém spoilers e tem as explicações de tudo aquilo que você não entendeu no final desse filme. A Ghost Story mostra a história de um fantasma em específico, mas na real dá para entender esse filme como falando de todos nós. A história de todos nós poderia ser semelhante a desse fantasma se nós simplesmente deixássemos o nosso instinto de apego correr descontroladamente. O principal sentimento que eu detectei no fantasma foi justamente esse, o apego, a permanência, a vontade de continuar sobrevivendo, a vontade de continuar apegado à vida, apegado aos bens materiais e às pessoas ao redor dele. Isso é um sentimento muito humano e é por isso que eu digo que esse filme não trata só desse fantasma, trata dos fantasmas das nossas próprias vidas também. Mas antes de entrar nesses aspectos mais filosóficos do filme, eu vou entrar nos aspectos técnicos, para a gente ter uma ideia da intenção do diretor, o que ele quis dizer com esse filme. Frequentemente, o diretor usa planos longos, de longa duração, e também estáticos, com uma atuação mais sutil, com movimentos bem mais sutis. Isso denota uma certa intenção do diretor, que é justamente te capturar com esse filme, te fazer se sentir engajado com aquela situação. E em algumas cenas, até se sentir meio desconfortável com a forma tão naturalista que ela é mostrada. Ele é gravado em proporções quase quadradas e com as bordas arredondadas que se assemelham a fotografias antigas. E ele é feito assim para te passar a sensação de claustrofobia, de estar preso naquela situação, que é justamente o que acontece com o fantasma. Ele está preso naquele entre vidas e não consegue sair. Sobre a atuação, a gente acaba vendo mais da Rooney Mara do que do próprio personagem principal, porque na maior parte do tempo ele está coberto pelo lençol. E a Rooney Mara dá um show, ela basicamente passa todas as emoções que a gente precisa sentir. Ela é um personagem muito mais delicado e muito mais maduro do que o próprio personagem principal. Ela lida com as situações de uma forma mais madura. Ela tem o seu luto, ela tem o seu momento de reflexão, ela tem até os momentos em que ela se arrepende, mas ela consegue deixar as coisas passarem. Já o fantasma, que é o personagem principal do filme, a atuação nele é muito mais delicada do que qualquer outra coisa que possa imaginar, porque literalmente são pouquíssimos movimentos, pouquíssimas ações que a gente consegue ver desse fantasma. E tudo que a gente vê tá carregado de significado, cada movimento dele. O ritmo do filme é bem lento, com poucas cenas agitadas, seja por diálogo ou por ação. Mas a intenção do filme é justamente essa, que dê para perceber que às vezes o tempo passa mais devagar do que parece e que às vezes ele passa muito, muito rápido. E por isso a gente vê aqueles planos sequências em que a casa ao redor do fantasma vai mudando e ele vai continuando ali naquela mesma posição, sabe? Também tem cenas em que a passagem do tempo é completamente natural, em que a gente tem que sentar por 5 minutos esperando a Rooney Mara comer uma torta e aquilo é torturante, mas num sentido que passa uma mensagem tão forte de luto que é realmente especial. E ele é feito para ser assim, para te deixar meio desconfortável. Então ele mostra o tempo sendo passado lento, passando rápido e o passado no tempo normal. E isso é justamente o que o filme quer te mostrar como o tempo pode funcionar na nossa vida. A música desse filme é muito diversificada. Ela vai do eletrônico à música clássica e combina muito com o tom do filme. Por incrível que pareça, o tom do filme é justamente um tom universalista, é um tom melancólico, mas que abraça todas as sensações possíveis do ser humano. E a relação musical desse filme é muito especial, até porque o fantasma, quando vivo, era músico e ele escuta a música de Beethoven sendo tocada em várias partes do filme, demonstrando justamente o que ele quer, que é a permanência.
Agora que eu já expliquei as partes mais técnicas do filme, eu vou passar para algumas cenas importantes que eu considero que muita gente deve estar se perguntando o que significa, como foi que aconteceu, para onde foi essa cena. Começando pela fatídica cena da torta. A cena em que a Rooney Mara basicamente passa 5 minutos comendo uma torta, que ela está em luto, ela está sentindo aquelas emoções mais difíceis que o ser humano pode sentir quando se perde uma pessoa muito próxima. E é justamente isso que a cena representa. E não de uma forma clichê ou de uma forma exagerada, não com um choro, com gritos estridentes, e sim com uma calmaria, mas uma calmaria terrível, uma calmaria depressiva, uma vontade de comer que não é mais nenhuma vontade de comer, é só um impulso de comer. Mas o comer da torta representa mais do que só um impulso da personagem. Representa também uma forma de se encher de sentimentos, de tentar sentir alguma coisa. É como se ela estivesse tentando procurar no mundo alguma coisa que pudesse substituir por algum momento a presença do companheiro dela. Outra cena que intrigou muita gente, na verdade são várias cenas, são aquelas que dizem respeito ao papelzinho que a Rooney Mara deixa na casa. O papel é uma MacGuffin do filme, que é um conceito que eu expliquei no vídeo passado. E a Rooney basicamente deixa esse papel na casa como uma vontade de querer permanência, de querer ficar um pouco no mundo depois que ela for embora. E é uma forma um pouco mais saudável de lidar do que o próprio fantasma, porque para ela essa permanência é sem muito apego. Ela não quer voltar lá para ver o papel, ela só quer saber que ela deixou aquele papel ali e que ele vai fazer uma diferença para alguém, talvez não faça, mas de qualquer forma ela deixou esse papel. O papel é um catalisador das mudanças que acontecem no final do filme, quando ele se liberta. Mas não se engane, o papel não é o que ele busca desde o começo. Ele não está preso naquela forma porque ele não conseguiu ver o papel ainda. Não é por aí. Desde o começo do filme, o fantasma se recusa a entrar na porta que vai libertar eles. Quando ele está no hospital, ele vê aquela porta branca e ele se recusa a entrar. E no final do filme a gente vê essa porta reabrindo. É quando depois da jornada, depois de toda aquela mudança que ele teve durante a jornada, que ele vai conseguir realmente se libertar. Ele decide ficar, depois ele se arrepende e ele não sabe por que ele não consegue se livrar daquele corpo. Tanto é que ele se joga de um prédio, tentando se livrar da vida dele, ou da quase vida dele. E ele nunca consegue. Ele só consegue quando ele perde a esperança, quando ele vê que tudo aquilo vai acontecer independente dele. E ele se deixa ir. Outra cena importantíssima é aquela do prognosticador, o monólogo, que é justamente quando ele faz um prognóstico do filme inteiro, do que vai acontecer no filme do começo ao fim. Mas o que o prognosticador diz tem alguma verdade e tem um pouco de falácia. A falácia é justamente em dizer que tudo aquilo que você faz não importa porque vai acabar. Muito pelo contrário, tudo aquilo que você faz importa justamente porque um dia vai acabar, vai embora e não volta mais, é muito precioso. Eu tenho uma dúvida sobre esse filme. Tá. Se ele deu uma volta e retornou, o fantasma dela não deveria ter aparecido também? Dela? Não, é porque, o fantasma dela tá em outro lugar, ele só fica naquela casa, ele só fica naquele lugar porque ele tá preso ali, ele tá preso àquela mentalidade de voltar à vida dele no começo. Então por isso que ele encontra o fantasma dela. Não, o fantasma dela um dia existiu. Na verdade, o fantasma dela nem existiu, porque ela, ao contrário dele, ela conseguiu se libertar. Ela, desde o começo, tem uma atitude diferente da dela. Ela quer se mudar daquela casa, ela quer seguir a vida dela. Ele não, ele tem uma mentalidade muito mais fechada. Ele é inerte. Exato. Sobre a fala do prognosticador, eu tenho mais um detalhe para comentar,
que é justamente uma regra do cinema. O mostre, não fale. Quando ele fala muita coisa, ele descreve muito bem coisas que vão acontecer, mas ele deixa de fora muita coisa que é mostrada no filme. E o que é mostrado é justamente a experiência do fantasma. E essa experiência é justamente o que vai de encontro com a falácia de que aquilo tudo não importa. A experiência dele mostra para ele que aquele momento na realidade é muito mais precioso e muito mais valioso do que ele imaginava. Outro detalhe que muita gente não percebe, que na verdade é bem difícil de perceber da primeira vez, é que a Kesha aparece e ela é justamente aquela fantasminha que está do outro lado da janela. Ela é um personagem que também se apegou demais à sua casa, ao seu modo de vida, a tudo aquilo que era a identidade dela, o ego dela. E ela não consegue abandonar isso, ela não consegue se deixar ir. E só consegue se deixar ir quando a casa dela é demolida, quando ela percebe que ninguém mais vai voltar, que o passado dela foi, e agora é tempo para o futuro, é tempo para o que vem. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida ainda sobre esse filme, comenta aqui embaixo, bora discutir. E não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, mostrar para quem gosta desse tipo de filme e recomendar esse filme que é maravilhoso. E até a próxima!